Dor no nervo ciático, você já sofreu com esse problema? Se você entender as informações que eu vou te passar nesse vídeo, você nunca mais vai correr o risco de fazer tratamentos desnecessários para falsas dores no ciático ou para dores verdadeiras que têm influência no ciático. Vamos lá. Então o nervo ciático é um nervo que sai daqui das raízes lombares, né, L3, L4, L5, e ele desce por trás da sua coxa, pelo seu glúteo, desce até sua perna. Nesse caminho que o nervo ciático faz, ele passa por diversas ramificações. E essas ramificações são responsáveis por conduzir o estímulo elétrico que o seu nervo tem a função de fazer. Tal estímulo elétrico pode provocar dor em qualquer das áreas pelas quais esse nervo passa. Trocando em miúdos, o problema está na lombar, você não precisa ter dor na lombar, mas do nada pode aparecer uma dor lancinante na região do glúteo, uma dor lancinante na região da coxa, uma dor lancinante na região da perna, com formigamento e dormência, agulhada, choque, sensação de queimação. E isso se comporta de forma recorrente, episódica e muito variável. Então tem dias que você está muito mal, tem dias que parece que você não tem nada, tem dias que você está mais ou menos, tem dias que você está com um pouquinho de dor. Então existe uma grande variabilidade. Bom, pensando nisso, esse nervo ele pode passar por aqui e ser comprimido por algumas estruturas ligamentares, musculares e a tão falada hérnia de disco, que seria de forma ilustrada aqui nesse vídeo, esse pontinho vermelho aqui. O disco fez um abaulamento muito grande, esse abaulamento saiu do eixo da coluna e pressionou esse nervinho amarelo. Por isso você começou a sentir dor na coxa. E aí, qual que é a sacada? Vão te dizer que você precisa de uma ressonância, vão te dizer que você precisa de uma eletroneuromiografia, vão te dizer que você precisa de uma ultrassonografia, de uma radiografia. Eu já vou te dizer por que vão te dizer isso. Porque o sistema, ele precisa que você faça cada vez mais exames. Caio, como assim? O sistema, ele precisa lucrar. E para lucrar, você precisa fazer exame. Esse exame, na maioria das vezes, é desnecessário. Por quê? A ressonância magnética, para as faixas etárias de 20 a 80 anos, já encontra uma prevalência de 28 a 96% de alterações, que vão aumentando, logicamente, com o passar da idade. Então, se você tem 40 a 60 anos, que é a maioria do meu público, né, a maioria dos pacientes que me procuram, tem entre 40, 35 e 60 anos. Nessa faixa de idade, se você fizer uma ressonância em 1000 pessoas sem dor nenhuma, você vai encontrar abaulamento, degeneração, desidratação, protusão, hérnia e por aí vai. E vão te dizer que você precisa de uma eletroneuromiografia, que é um exame extremamente desconfortável, com alto índice de falsos positivos, para testar a condução elétrica do seu nervo. Beleza? Vá fazer, é o que eu digo para meus pacientes, vá fazer seus exames para tirar as cucas da cabeça, as caraminholas da cabeça. Porque, baseado no exame e a forma como o profissional fala, por exemplo, eu tive um paciente que voltou de um grande centro hospitalar daqui do país e o médico falou para ele assim: eu não sei nem como é que você tá andando. Se você tropeçar e cair, você corre o risco de ficar tetraplégico. Como que você acha que esse paciente começou a se comportar? Ele começou a parar de fazer tudo, ter muita cautela, engordou 12 quilos, porque parou de fazer atividade física. O aumento de peso e a obesidade que ele começou a ter, depois desse diagnóstico e da forma como esse profissional falou, começou a gerar repercussões gastrointestinais nele. Quando ele tinha percebido, ele estava tomando um remédio para dor, um remédio para tirar o efeito colateral que o remédio da dor, que era um antidepressivo, gerava nele, que era letargia, um outro remédio que era para tirar o efeito colateral de náusea que ele tinha, um outro remédio que era para tirar o efeito colateral de dor no estômago que ele também tinha, e ele começou a entrar no ciclo vicioso da indústria da doença e não melhorava. Por quê? Porque fazia RPG, fazia pilates, fazia terapia manual, fazia quiropraxia, fazia osteopatia, e não entenda errado, eu não estou te dizendo que essas técnicas, essas ferramentas não prestam. Eu tô lhe dizendo que depende muito do que o profissional faça com você e como ele informe a você. Eu vejo muitos profissionais da saúde ensinarem o paciente sobre dor com um letramento extremamente científico. E o paciente precisa entender sobre dor com um letramento muito didático e não científico, para que ele assimile as informações. E as explicações, você não precisa sentar e dar uma aula para o paciente. Você precisa entender o que o paciente acredita que tem, o que ele acredita que está causando e prolongando a experiência de dor dele. Baseado no que ele acredita que tem, você constrói a sua narrativa para desmistificar as crenças sobre o que ele acredita. Quando o profissional, seja médico, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, começa a fazer psicoeducação, educação em dor demais com o paciente, falando sobre todos os aspectos de neurociência, o paciente sai daqui maluco. O paciente sai do consultório maluco, achando que, sem entender muita coisa, porque foi informação demais, e continua acreditando. Isso acaba gerando backfire effect. Isso acaba fazendo com que o paciente continue acreditando no que ele te disse que causava dor, como, por exemplo, postura ruim, falta de alongamento, fraqueza muscular, instabilidades. O cara nunca teve uma fratura, não tem uma luxação vertebral e tá falando sobre instabilidades, testes de instabilidade ligamentar, todos negativos, e o paciente tá falando de instabilidade. Eu brinco com meus pacientes assim: quanto mais os pacientes sabem sobre anatomia, sobre biomecânica, sobre terminologias, que quem deveria saber somos nós, maior é o problema dele. Porque ele realmente catastrofiza, ele acredita que sabe sobre aquele conteúdo, e quando a gente vai para testar ele percebe que não é bem assim. Então eu vou te dar um exemplo para você descobrir agora se sua dor tem um comprometimento do tão falado nervo ciático, do tão falado nervo ciático, amarelinho aqui, ou se ela não tem comprometimento do nervo ciático. E vou te dar algumas soluções a partir disso, beleza? Então vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Vou posicionar a luz aqui para vocês e vou me posicionar aqui de frente para a cadeirinha, tá? E aí vocês estão me vendo na cadeira. Vou sentar aqui. Perceba, pessoal, na sua posição sentada, você tem a postura elegante e você tem a postura relaxada. O paciente com dor ciática, na postura relaxada, ele já começa a produzir a dor no glúteo, a dor na perna, a dor na coxa, a dor na perna. E aí, olha só, quando a gente faz assim, muitas vezes o paciente com dor ciática para de sentir a dor.
Existem casos que aumenta a dor, existem casos que diminuem a dor. Quando o paciente faz assim, a dor é produzida de forma consistente. Toda vez que ele relaxa a postura, a dor é produzida. Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar o queixo no peito e você vai puxar a cabeça para baixo. Paralelo a isso, se sua dor é na perna esquerda, você vai esticar a perna esquerda e vai colocar a ponta do seu pé para você. Não é pé de bailarina, é ponta do pé para você. Se você fez isso aqui com a postura relaxada e só sentiu alongar a coluna, coxa, perna, panturrilha, meu amigo, você não tem nenhuma dor ciática. Te disseram, e eu acredito que eu entendo que você acredite nisso, porque você foi num grande centro hospitalar, num grande médico de sua confiança, num grande fisioterapeuta que tratou sua família toda. Mas acredite no que eu vou te falar aqui agora. 95% dos profissionais não têm habilidade para examinar vocês fisicamente. Eles continuam se baseando em ressonâncias magnéticas, em radiografias, que não traduzem o que você sente. São apenas rótulos, são apenas exames para descartar condições graves. Tuberculose óssea, tumor, câncer, infecção e por aí vai. Tá? A ressonância, os exames de imagem, as ultrassonografias, em pacientes com dor há mais de 3 meses, não servem para te dizer por que dói. Entendido? Então, se sua dor é na perna direita, você vai emborcar a postura, colocar o queixo no peito, puxar a cabeça pro chão e esticar a perna direita com a ponta do pé pra você. Não é pé de bailarina, é ponta do pé pra você. Se você só sentiu alongar, meu amigo, não tem nada a ver com sua dor ciática. Sua dor não tem nada a ver com o ciático. Agora sim, você tá com a dor na perna esquerda, coxa e perna, né? Você faz a postura troncha, queixo no peito, puxa a cabeça pro chão. Tenta levantar a perna e não consegue, tenta esticar o joelho e só vai até aqui. Quando você estica um pouquinho o joelho, você sente a dor lancinante, a dor aguda, a dor que você se queixa, aí a gente tem uma conversa para ter, uma nova conversa para ter. Qual que é essa nova conversa? Vamos lá, quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? A nova conversa é a seguinte, o seu teste, ele nos deu uma informação muito mais relevante do que a ressonância e do que a eletroneuromiografia. O seu teste deu uma informação de que existe um aprisionamento dos nervos, do seu nervo. Esse aprisionamento ele pode acontecer na raiz nervosa alta de L3, L4, L5, S1, por exemplo. Esse aprisionamento pode acontecer no trajeto muscular dos esplênios, do longuíssimo, do ilho costal, do quadrado lombar, do ilho psoas, no trajeto muscular do glúteo, né, no trajeto do piriforme, glúteo médio, glúteo mínimo, obturador interno, quadrado femoral. Pode acontecer no intervalo entre semimembranoso e semitendinoso, musculaturas posteriores da coxa, no intervalo dos isquios surais, beleza? Pode acontecer na fossa poplítea. O que é a fossa poplítea? É aquela parte de trás do joelho. Pega atrás do seu joelho ali. Ali é a fossa poplítea. Pode acontecer na panturrilha, no intervalo entre sóleo e gastrocnêmio, musculaturas da sua batata da perna, como falavam antigamente. Batata, né? O nome desse músculo é gastrocnêmio. Então, vê bem. De todos esses músculos que eu falei, todas essas articulações que eu falei, o trajeto que o nervo ciático faz tem 7 pontos de aprisionamento. Pra gente diminuir esse aprisionamento, não adianta fazer técnicas de neurodinâmica para mexer no nervo direto. Não adianta você ficar tomando remédio. Por quê? O problema não é químico inflamatório, o problema é mecânico. Por ser mecânico, a gente precisa melhorar o aprisionamento da raiz nervosa. Vê aqui, esse movimento abre a raiz nervosa e folga o nervo, tá vendo? Esse movimento, ele fecha a raiz nervosa e aprisiona mais ainda o nervo. Então existem movimentos de forma didática, tá, pessoal? Não é um vídeo para profissionais da saúde. Então, de forma didática, para você que é leigo, existem movimentos que diminuem a pressão do disco, diminuem a pressão na raiz nervosa e começam a fazer o que a gente chama de dessensibilização sistemática. O seu nervo começa a responder com mais qualidade. E aquele teste vai modificando ao longo das semanas. Qual que é o erro? O paciente aprende que aquele é o teste do ciático e fica fazendo todo dia, para ver se está melhorando. Sabe o que vai acontecer? Você vai esticar o nervo, vai lesionar ainda mais sua estrutura e vai piorar o seu problema. Aquele teste é para ser feito na avaliação e nas reavaliações. Existem quadros diagnósticos que a gente faz a reavaliação a cada 6 semanas, ou faz outra reavaliação com 12 semanas. Tudo depende do seu perfil diagnóstico. Se você tem uma aderência de raiz nervosa, se você tem um aprisionamento de nervo periférico, se você tem uma radiculopatia, uma compressão de raiz nervosa, se você tem uma estenose de canal central foraminal, tudo isso a gente só descobre através do exame físico, a gente não descobre isso com ressonância, entende? Então se você tá aí esperando na fila para pegar o exame, para começar a fisioterapia especializada, você tá perdendo tempo e tá cronificando o seu problema. E é por causa dessa demora de fazer a fisioterapia que as suas estruturas começam a ficar cada vez mais sensíveis. E essa sensibilidade começa a exagerar a sua percepção de dor. Toda dor é real e o relato de dor precisa ser respeitado. Porém, o que eu falo de exagerar é que era para você sentir uma dor 3, você está sentindo uma dor 7. E quando a gente testa o exame físico e vê os exames de imagem, que geralmente os pacientes trazem, as alterações dos exames físicos e do exame de imagem não são compatíveis para o paciente ter dor excruciante com alta incapacidade. Há uma experiência de dor desproporcional à condição que o paciente apresenta. Então, você aprendeu que esse é o teste principal para saber se você tem um problema no ciático ou não. E agora você vai aprender a coisa mais maravilhosa do mundo. Por mais que o seu teste seja positivo, ele pode ser um falso positivo. Nós presenciamos todos os dias em consultório pelo Brasil, não só no meu, mas como de muitos alunos que a gente tem pelo país, que esse teste dá positivo, a gente vai e faz uma intervenção através de terapia manual, através de estratégias de carga, de movimento, através de exercícios para descarregar o peso na perna que dói. E o paciente modifica o teste imediatamente, começa a esticar mais o joelho, começa a não sentir a dor do teste, ou começa a sentir só o alongamento. E isso, essa resposta falsa positiva para a dor ciática é muito boa, porque é um tratamento que vai melhorar muito rápido em 3 meses. Agora a resposta negativa, ou seja, a gente dá o teste positivo e depois vai fazer a intervenção e o teste do paciente não muda,
A resposta negativa prolonga o prognóstico, ou seja, esse paciente ele vai precisar de mais tempo para se recuperar. Quanto tempo, Caio? Depende do diagnóstico. Alguns 6 meses, outros 1 ano. Mas a grande maioria esmagadora muda com as estratégias de fisioterapia. E mesmo que não mude, eu não acredito que a cirurgia seja a única solução. Pelo contrário, de cada 2 pacientes que operam com dor crônica, 1 continua com dor. Ou seja, existe um livro, Surgery, The Ultimate Placebo, do Ian Harris, que é um cirurgião ortopédico, que ele dá vários insights sobre a cirurgia ser um grande placebo. A experiência e a expectativa do paciente gerarem modificações no cérebro que fazem o paciente melhorar da dor antes do procedimento. Então, por exemplo, como assim? Eles separam grupos com esse tipo de dor, que um grupo de pessoas vai para a cirurgia e um grupo vai para a cirurgia falsa. Caio, como é a cirurgia falsa? Você faz a consulta pré-anestésica, faz o exame cardiológico, faz o exame de sangue, é anestesiado, é sedado, vai para o centro cirúrgico, eles fazem a incisão no local da cirurgia, mas não removem o fragmento herniado ou não fazem o procedimento em si, só fazem a incisão, suturam a incisão para deixar você acordar pensando que foi submetido à cirurgia. E aí acompanham o grupo que fez a cirurgia de verdade e o grupo que fez a cirurgia de mentira. Ao longo de 1 ano, os 2 grupos melhoram igual, tanto o que fez a de verdade quanto o que fez a de mentira. Então a cirurgia é um grande placebo para a maioria dos casos. Agora, existem casos onde o paciente é incapaz de ficar na ponta dos pés, incapaz de ficar no calcanhar, que chega com o pé caído, andando super mancando e fazendo uma báscula no quadril, jogando o quadril para fora para o dedão do pé não arrastar no chão quando anda, porque se ele não jogar o quadril para fora, o pé tá caído, então ele vai arrastar os dedos no chão para dar o passo, vai tropeçar e cair. Então o paciente assume uma caminhada muito esquisita porque tá com o pé caído. Então, esse paciente que tem déficit neurológico progressivo e ausência de resposta à fisioterapia especializada, que é a que a gente faz, esse é o candidato para cirurgia. Candidato, inclusive, que os cirurgiões amam quando a gente encaminha. Porque eles falam assim, pô, Caio avaliou, não teve resposta, mandou pra gente pra cirurgia, um candidato para melhorar muito com a cirurgia, eles já ficam felizes. E é esse que tem que ser o trabalho entre fisioterapeuta e ortopedista, tá? Se você conhece alguém que sofre com dor ciática, encaminha de forma urgente esse vídeo pra ele, porque eu tenho certeza que a gente pode salvar essa pessoa de procedimentos desnecessários. Ah, Caio, eu fiz a cirurgia, não melhorei não, mas tá tudo bem, eu faço tratamento depois. Qual que é o grande lance? Ao fazer a cirurgia e não melhorar, porque você fez o procedimento desnecessário, bloqueio, infiltração, alongamento, acupuntura, quiroprática, tudo que é tratamento, ozônio, tudo que é tratamento que tem por aí e não melhorar, você começa a ter um drive de frustração. E aí sua expectativa começa a baixar com qualquer tratamento, mesmo que seja o correto pra você. Então, por mais que o profissional, a depender do tamanho da frustração que você tenha já com tratamentos prévios, se o profissional não tiver comunicação adequada para reengatilhar a esperança da luz no fim do túnel no seu tratamento, o grande lance é você fez a cirurgia e agora você não melhora nem com o tratamento certo. Eu já vi vários casos assim, mesmo oferecendo tratamento certo, paciente tão frustrado, com humor deprimido, com quadro de ansiedade, várias comorbidades, não responderem a um tratamento científico e terem que ser encaminhados a tratamento psiquiátrico e psicológico, para só então começarem a responder. Então a gente não quer que essa sua saga, essa sua jornada de tratamento demore tanto, você não precisa sofrer tanto tempo, você só precisa investir nos profissionais certos que conheçam de neurociência da dor, que saibam se comunicar com você e que vocês saibam com a clareza, eu sei o que eu tenho, eu sei o que fazer para melhorar, eu sei o que evitar para não agravar meu quadro. A partir de agora, eu estou no controle do problema e basta que eu tenha paciência e adesão ao programa que aquele profissional me recomendou, que eu tenho certeza que eu vou melhorar. Beleza? Grande abraço, movimento é vida.